Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar, portanto, pessoal, da parte atinente ao item número 3 do conceito que nós estabelecemos aqui, conceito legal, por sinal, de tributos. Bem, a parte que nós vamos nortear aqui na atenção é essa parte número 3 que fala que tributo não constitui sanção de ato ilícito. Primeiramente, pessoal, tratar especificamente dessa referência aqui remete a atenção ao artigo 118 do CTN. Vamos aqui acessar o CTN. O artigo 118 do CTN, que trata pontualmente do princípio do pecúnia non olet. Vamos lá? Olha só. Olha o que diz aqui pontualmente, pessoal. A definição legal do forjador é interpretada abstraindo-se, inciso 1, da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelo contribuinte, responsáveis, ou terceiros, como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Traduz. Gente, aqui está dizendo o seguinte: pouco importa se a atividade praticada, portanto, pelo contribuinte é lícita ou ilícita. Pouco importa. O que vai ser levado em consideração é o fato gerador. Nessa consequência pontual, vamos aqui ao artigo 113 do Código Tributário Nacional e em seguida ao artigo 114. Primeiramente, olha o que diz o artigo 113. A obrigação tributária principal, a obrigação tributária é principal ou acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária. Sequencialmente, o artigo 114 diz o seguinte: o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Pessoal, pelo princípio do pecúnia non olet, veja, pecúnia vem de pecus, significa dizer gado. Pecúnia non olet, dinheiro não tem cheiro. Pontua e reverbera a situação de que pouco importa se a atividade praticada pelo contribuinte é lícita ou ilícita. O que deve se observar é o critério de isonomia fiscal. Repito, o que deve ponderar pontualmente é o critério de isonomia fiscal em que empreende a atenção de que o fato gerador do tributo decorre de lei. E isso está pontualmente previsto no artigo 97, que diz o seguinte: olha só, somente lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal. E esse fato gerador, pessoal, decorre de lei. E a lei, portanto, ela não tem que se preocupar com definir o fato se o indivíduo praticou uma atividade lícita ou ilícita, porque o ato por ele praticado deve ser lícito, previsto como tributo. Vou te dar um exemplo bem claro. Olha só, vamos supor pontualmente que o indivíduo ele ofere uma série de lucros no tráfico de entorpecente. E aí ele pega o dinheiro e coloca na conta dele lá, na conta corrente, e realiza transferências bancárias. Pessoal, nessas operações que envolvem transferências bancárias, pontualmente há incidência, inclusive, da tarifa pontual da prestação de serviço bancário e, sequencialmente, existem incidências tributárias. Vamos imaginar também que ele pega esses recursos, essas transferências bancárias, para pagar, pessoal, olha só, para ele pagar o financiamento da Caixa Econômica Federal do imóvel dele. Sequencialmente, ele pega desse estado desses valores, pessoal, ele realiza uma série de doações. Pessoal, aí eu tenho incidência de OF, aí eu tenho incidência de TCMD. Se ele compra, vamos supor que no momento da compra desse imóvel que eu estou falando aqui, ele foi até o cartório com esse dinheiro sujo, ele foi até o cartório e realizou a transferência do imóvel, pessoal. Ele fez todo o pagamento da tributação envolvida, ITBI. Veja que todas essas ocorrências, pessoal, não são em razão da atividade ilícita que ele praticou, mas são em razão da previsão de aquela situação em comento é lícita. Transferir um bem de um titular para outro, bem imóvel, ITBI, incide tributo. Ser proprietário territorial de um imóvel urbano, IPTU. Realizar operações financeiras, pessoal, de uma série, inclusive, de operações de transferência de recursos, alocando de município para município, país para país, enfim, uma série de transferências gerais. E OF não vai haver, portanto, ruptura, pessoal, do vínculo, do nexo causal de legalidade da incidência da carga tributária.
Então veja, a atividade por ele praticada que deu matriz, portanto, é ilícita. Mas o farjador, ele é lícito, porque ele é uma definição claramente dita por a lei. A lei estabelece que proprietário territorial urbano paga IPTU, renda ou lucro paga imposto de renda, paga, se for uma empresa, contribuição social do lucro líquido, o lucro obtido ali gera, portanto, incidência do farjador, da contribuição social sobre o lucro líquido. E, pessoal, e também devemos que observar uma orientação constitucional, que é o princípio da isonomia fiscal. Não pode o sistema tributário privilegiar quem pratica atividade lícita e paga tributo do que aquele que pratica atividade ilícita e não paga tributo. Não é interessante o direito tributário? Então, é, inclusive, uma situação de justiça na sistemática tributária brasileira. Bem, nesse sentido e consequência, eu queria também pontuar outras orientações associadas a isso. Quando você transmite essa visão norteadora de que o sistema tributário ele é justo, ele é isonômico, que não pode dar, portanto, margem para que quem pratica a atividade ilícita possa oferecer, além do lucro natural da atividade, mais lucro por fato de não pagar tributo, buscando uma sistemática de isonomia, eu vou trazer para vocês uma situação interessante que está prevista aqui no artigo 117 da Lei 8.112 de 90. Cadê o 2? Ah, tá aqui. A Lei 8.112 de 90, lá no artigo 117. Pessoal, nesse artigo 117 fala de umas várias situações que é proibido por parte do servidor público. Tá? Interessante dispositivo. E lá no seu inciso número 10 diz o seguinte, que é proibido o servidor o quê, gente? Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificado ou não personificado, exercer o comércio, exceto na qualidade de quê? Acionista, cotista ou comodatário. Traduz. Meu querido, você, servidor público, estadual, municipal, federal, não seja, você tem poupança? Você tem. Você pode, todo mundo tem, você vai abrir uma poupança, é importante, sadio. Veja, você tem na sua conta poupança. Você tem aplicações em fundos de investimento, você tem aplicações especificamente no mercado bursátil. Muitas pessoas, servidores, fazem isso para ter um recurso, um plus financeiro, um adentro de capital, tornando mais cabelar a sua economia. Veja, normal. E a legislação, ela autoriza. O que ela autoriza? Exercer o comércio. Exercer o que, gente? A gerência e administração de sociedade privada, seja ela personificada ou não personificada. Veja que a legislação autoriza o que, gente? Ele, na condição de investidor, assumir os polos como acionista, cotista ou comanditário. Comanditário. Veja, então, a legislação o autoriza a ser o quê? Investidor. Aplicar recursos. Não só em poupança, mas também em mercado bursátil. Então, se ele for comprar ações, por exemplo, de uma empresa pública, ele pode comprar as ações para buscar somente os dividendos, os lucros obtidos? Sim, categoricamente. E numa empresa privada, qualquer empresa privada, uma sociedade anônima, um mercado bursátil, ele pode comprar as ações? Pode, mas ele não pode comprar ações que lhe dêem o direito de voto, que lhe permite, pessoal, ele envolver-se na gestão da entidade. Por quê? Porque é expressamente proibido a ele. Agora vamos trazer uma situação pontual. Acredito que a maioria de vocês não tiveram essa oportunidade, mas a época da CESP, atualmente agora é Sebrasp-CESP, né? Mas na época da CESP, da prova da OAB, tem uma questão que para mim marcou muito, que é a questão pontualmente de um servidor público federal, que ele praticava, pessoal, a atividade ilícita, que inclusive é crime, de advocacia administrativa. E aí a pergunta traz a seguinte expoente: se era lícito a cobrança do imposto de renda relacionado ao lucro obtido em razão da advocacia administrativa. Pessoal, gabarito tranquilo, que é efetivamente lícito, devido, inclusive deve ser cobrado. Aliás, pessoal, o artigo 142, parágrafo único do CTN, diz o seguinte: se a autoridade administrativa, identificando a ocorrência, portanto, do fadiador, e ele não cobrar o tributo, ele responde o quê, gente? Além dessas repercussões penais, também na esfera administrativa. Olha aqui, ó. Artigo 142, parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O camarada aqui, ele responde, pessoal, ele responde administrativamente, fora a responsabilidade penal que ele vai se envolver, sem sombra de dúvidas. Então veja pontualmente, pessoal. Aqui, categoricamente, a incidência do princípio do pecúnia non olet. Isso não afasta para o servidor público e também respondeu o que, gente? Funcionalmente. Bem, feito tais expoentes das orientações, vamos aqui continuar a leitura do artigo 3º, que não constitua sanção de ato ilícito. Pessoal, lá no artigo 3º do CTN diz o seguinte, que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído de lei, onde eu parei aqui, peraí, instituído de lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada, que não constitua sanção de ato ilícito. Nobres, vejam comigo, pontualmente, o artigo 97 do CTN, no seu inciso número 5. Olha o que diz. Somente a lei pode o que, gente? Estabelecer o que? A combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas. Significa dizer de forma clara e translúcida que, olha só, o contribuinte ou o responsável tributário que não observar o dever de pagar o tributo ou a obrigação acessória vai lhe combinar o quê? Sanções administrativas, ou seja, penalidades pecuniárias. E aí, nesse sentido e consequência, eu remeto a atenção ao artigo 114, que diz o seguinte: o fadiador da obrigação principal é a situação definida em lei, como necessária e suficiente para sua ocorrência. E, sequencialmente, o artigo 113, parágrafo 1º, diz o seguinte: a obrigação principal surge com a sua ocorrência, do que? Do fadiador, tem por objeto o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, e extingue justamente concreto dele decorrente. Traduz. Pessoal, veja pontualmente que o indivíduo que pratica um ato ilícito definido como infração administrativa, reverberando, portanto, em contrariedade à própria sistemática do direito tributário, à própria sistemática do sistema tributário nacional, vai reverberar em quê, gente? No pagamento de penalidade pecuniária. Vamos supor que ele não observa a obrigação acessória de declarar imposto de renda. O que vai acontecer? Vai converter, olha só, vai converter em que, gente? Em obrigação principal. Relativa ao quê? Ao dever de pagar penalidade pecuniária. Olha só, a obrigação acessória, pelo simples fato de sua observância, converte-se em obrigação relativamente à penalidade pecuniária, conforme a leitura dada no parágrafo 3º do artigo 113. Ou seja, não tem escapatória. Se você não observa o dever de pagar o tributo, que abrange a obrigação tributária principal. Se você não observa a obrigação acessória, que são as prestações positivas e negativas em prol da arrecadação e fiscalização do tributo, você vai pagar o quê? Multa tributária, penalidade pecuniária. E isso insere dentro do contexto do quê, gente? Insere dentro do contexto chamado obrigação tributária principal. Agora veja, o tributo sempre decorre do quê, gente? O tributo sempre é lícito. A atividade que pode ser lícita é ilícita, mas o tributo ele é lícito. Já viu o lucro ser ilícito? Já viu, portanto, a propriedade territorial urbana ser ilícito? A propriedade territorial rural ser ilícito? Tu já viu produzir um bem, um produto industrializado, uma caneta, um computador, uma televisão, isso ser ilícito? Claro que não. Veja, circular mercadoria é ilícito? Não. O fatiador, ele é sempre ilícito. Agora, se a atividade em que reverberou para que haja ocorrência fatiador foi lícita, aí outros viés. Mas o fatiador, ele é lícito. Lucro, propriedade, transmissão de bens, tudo isso aí é lícito. Inclusive, são afeições em ordem econômica. A tecnologia de ordem econômica e financeira é lícito. Lucro é lícito. Propriedade é lícito. Isso não temos dúvidas. Ok? Então, pessoal, dando o encerramento dessa primeira parte, que não constitua sanção de ato lícito significa dizer pontualmente que o tributo, pessoal, por um lado, ele sempre é lícito, pouco importa a atividade que seja predecessora, né, antecessora, que seja, portanto, a matriz para que ocorra a prática fadiador seja ilícita. E, sequencialmente, pessoal, nós temos que diferenciar tributo de penalidade pecuniária. A penalidade pecuniária sempre decorre do quê? De uma atividade dita ilícita praticada pelo quê, gente? Pelo contribuinte. Beleza? Bem, meus queridos, eu vou fechar esse bloco aqui pontual. No próximo, vou encerrar, portanto, aqui essa sistemática que envolve aqui o conceito de tributo. E já vou emendar aqui categoricamente com o estudo da repartição
constitucional de receitas públicas derivadas. Pessoal, fique ligado aí, estamos aqui encerrando nossas gravações, olha só, e vamos continuar. Um grande abraço a todos, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. E não esqueça, Deus realiza sonhos, lute. Um grande abraço, até mais.